Olá pessoal, hoje nós viemos aqui gravar uma entrevista com um grande amigo nosso, um integrante do grupo dos mais experientes, não só na área do off-road, mas também na área da aviação, na área náutica, enfim, um experiente multidisciplinar, que é o Geraldo Barbeta, uma lenda viva do motocross e que hoje nós temos a oportunidade de entrevistar aqui, nos cedeu gentilmente parte do tempo aqui no Garajão, o Hangar 787, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho essa figura. Geraldo, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade para nos receber e falar com a gente, comigo e com o Benoni, mas sobretudo para dizer para você oficialmente que você é um exemplo para nós, um exemplo daquilo que nós queremos ser daqui a alguns anos, que é esse cara bem sucedido profissionalmente, um cara bacana, amigo dos amigos e que curte a vida de uma forma intensa. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro, eu já te falei isso, o Benoni já falou isso para você, mas nós estamos aqui dizendo oficialmente. E queria deixar você à vontade para contar para nós um pouquinho dessa sua vida. Você já viajou muito de moto, você nos anos 70, 80 já andava de Harley Davidson, Brasil afora, quando ninguém pensava em fazer isso. Queria que você contasse um pouquinho dessa história antes de entrar no grupo Waka Waka, porque a sua história de aventura começou muito antes. Conta um pouquinho para nós aí, Geraldo. E aí pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a gentileza e as palavras do Bruno, mas é porque ele é meu amigo, mas não sou tudo isso aí não, pessoal, não tem nada a ver não. Realmente eu sou um aventureiro de nascença, né? Eu desde criança eu me aventurava por aí, inclusive por coincidência chegou o Magari aqui, que é testemunha disso, que ele é meu amigo desde do berçário, eu acho. E nós já fizemos muita aventura junto de bike. Quando a gente tinha 8 anos de idade, a gente já saía de Bauru, de bicicleta, com barraca para acampar no sítio, na beira do rio. Era uma coisa de louco. Então esse espírito aventureiro que eu herdei, é claro, do meu pai sempre foi aventureiro também, passou para mim e para os meus amigos também. Eu tinha, desde aquela época de criança em Bauru, já tinha um grupo de amigos que a gente se aventurava por lá, era coisa de louco. Já desde criança sempre gostei de modificar bicicleta, eu fazia com que minhas bicicletas se tornassem as top da galera e todo mundo copiava o que eu inventava nas bicicletas. Então, desde essa época, eu sempre fui de me atirar, de gostar de mexer, de meter a mão na graxa. Então, isso aí sempre me acompanhou a vida inteira. E aqui eu sempre busquei aquilo que todo mundo busca. O que é? A tal da felicidade, certo? Desde pequeno eu aprendi o seguinte: você só é feliz se você fizer aquilo que você gosta. Tá? Então eu sempre busquei, sempre trilhei meus caminhos buscando o que eu gostava. O que eu gostava? Eu gostava de aventura, gostava de bicicleta, gostava de moto, gostava de carro, gostava de motorhome. Meu sonho desde criança era ter um motorhome, mas motorhome era uma coisa muito longe da minha realidade. Então o que eu fiz? Quando eu tinha 19 anos, eu não podia ter um motorhome. O que eu fiz? Comprei um ônibus velho, eu mesmo construí meu motorhome. Certo? No fundo de quintal, fazendo, apanhando, errando, acertando. Então isso aí é minha vida. Desde criança, o que eu não podia ter por falta de recursos financeiros, eu ia lá e construía. Então nisso eu fui me desenvolvendo na questão mecânica, fui aprendendo muita coisa, fui me virando, essa é a grande verdade. Eu me considero um mecânico. O que é um mecânico? É aquele cara que aprende mexendo. É isso. Então, desde criança eu sempre tive paixão por motores, por máquinas e desenvolvi isso. E hoje em dia eu tenho, sei lá, eu chamo isso aqui da minha caixa de brinquedo. Esse barracão aqui eu consegui comprar, é claro, depois de uma certa idade, depois que eu já tive uma estabilidade econômica. Mas isso aqui é meu parque de diversão. O que eu venho? Quando eu venho para cá, eu relaxo, eu meto a mão na graxa, eu transformo, eu crio,
Mexo nos jipes, mexo nas caminhonetes antigas, mexo nos carros antigos, mexo nos motorhomes. E vou inventando coisa, vou inventando. Tanto é que meu Jeep tem coisa que muito Jeep aí não tem, né? Então é tudo criatividade nossa, a gente faz aqui mesmo no barracão. E é isso. Agora é o seguinte, vamos voltar à infância. Eu, desde criança, eu tive minha primeira moto, eu tive a felicidade de ter um pai mais louco que eu, me deu uma moto com 8 anos de idade. Então, 8 anos de idade? 8 anos de idade. Eu tive minha primeira moto. E a partir daí nunca fiquei... É uma coisa interessante, rapaz. Eu me lembro de ter ficado sem carro, de uma situação financeira difícil, ter ficado sem carro. Mas sem moto nunca. Isso é interessante isso, né? Sem moto eu nunca fiquei. Eu sempre tive várias motos, eu gostava. É uma paixão. Minha primeira paixão é 2 rodas. Moto, eu adoro moto. Eu fiz 27 anos de motocross, participava de esportes. É claro que eu não era um bom piloto, mas pelo fato de eu gostar, eu participava. Estava no meio de todo mundo e até que eu conseguia uns resultadozinhos satisfatórios, né? Mas por quê? Mais por gostar do que praticar, porque é aquela história de não tinha tempo de praticar, não tinha tempo de treinar, e você sabe que você só é bom no que faz quando você tem treino, você desenvolve muito treinamento, né? Então a gente ia de louco. A gente fiz 27 anos de motocross. Na aviação também, desde os 25 anos de idade, eu entrei para aviação também, porque eu sempre gostei, muita adrenalina, muita aventura. Teu pai, o teu tio era piloto? Na realidade, a influência de... Não, tanto é que eu só comecei a voar tarde, aos 25 anos, porque se não fosse isso, eu teria começado também muito cedo. Meu tio, o nome do meu tio é Geraldo Aparecido Barbeta. É o meu nome, aliás, é o nome dele que puseram em mim. Sim. Eu era para ser o Silvio Aparecido Barbeta Júnior, mas acontece que ele era piloto da antiga Panair, ele era piloto profissional, né? Piloto de linha aérea e era instrutor de voo em Bauru. Só que ele morreu um mês antes de eu nascer num acidente com um planador. Ele estava dando instrução e tudo mais, ele escutou um estalo na asa do planador, ele pousou, pediu para o aluno sair. E não sei o que deu na cabeça dele, ele foi testar para ver se instalava de novo, para ele descobrir o que era aquela percepção que ele teve do defeito no planador. Tá, foi rebocado, decolou e tal, quando ele soltou do reboque, quebrou o aileron do planador. Então ele perdeu o controle, ele entrou de parafuso no chão, né, e morreu. Tá? Então, ao invés de eu me chamar Silvio, eu me chamo Geraldo por causa disso. Foi uma homenagem que meu pai quis fazer a ele. Sei lá. Ele era o único irmão do seu pai? É o único irmão do meu pai, que era piloto. Mais velho? Mais velho. E meu pai pilotava também. Por isso, talvez, tenha criado um trauma em família, que a aviação ficou parada por um bom tempo na família, sabe? Aí, quando eu vim para Campo Grande... Logo foi mais ou menos em 1987, 86, por aí, 85 mais ou menos, estava entrando os primeiros ultraleves para o Brasil, que lembro, não sei se vocês se lembram, mas tinha até aquela propaganda da Hollywood que aparecia aqueles microleves voando, era um negócio fantástico. A hora que eu vi aquilo ali, me empolguei. Aí eu saí atrás, eu falei, não é possível, cara, isso aí é sensacional, eu quero voar de ultraleve. Tá? E nos meus contatos eu consegui entrar em contato com um instrutor lá do Rio de Janeiro, o Padilha. Eu falei, Padilha, vamos trazer uns ultraleves para cá. Aí eu comprei o primeiro ultraleve, né? Não, aliás, não, já haviam alguns ultraleves aqui em Campo Grande. Mas aí eu consegui negociar com esse Padilha, ele veio para cá e começou a dar instrução de ultraleve para a galera. E nisso nós aprendemos a voar ultraleve. E naquela época virou uma febre aqui em Campo Grande, né? Nossa, tinha muito ultraleve aqui naquela época. Isso você se lembra? O ano aproximado? 87, 88 para frente. Quando eu cheguei aqui? Isso. 87. Então daí para frente desenvolveu o ultraleve, nós começamos a voar. Aí começamos a voar e partimos para aviação mesmo. E até hoje nós temos hangar aí no Teruel. Estamos sem avião agora, mas ultraleve tem. Então a gente sempre gostou. Estou meio parado na aviação agora, mas no momento. Mas de vez em quando dá vontade de voar, vou lá e vou. Mas nessa época, Geraldo, nos anos aí 87, 88, 86, você já andava de motocicleta, não? Sim, isso sempre. Eu me lembro, eu tinha 10 anos de idade, quando eu mudei para Campo Grande, eu me lembro de que você já andava na moto. Então, eu sou motociclista nato, essa é a verdade. Eu viajava de moto como ninguém imaginava.
Eu tinha uma cinquentinha, meu amigo, eu tinha 13, 14 anos, eu saía na estrada de moto, certo? Essa era uma Harley Davidson? Não, essa era uma Honda SS50Z. Vieram só 4 dessas motos para o Brasil. Qual que era a diferença dela? Ela já vinha com um guidão semi-reto, certo? Ela já vinha com guidão semi-reto, ela já vinha com banco rabeta, quer dizer, ela já vinha no estilo de moto de competição. Então isso era muito legal, eu adorava aquela moto. E eu viajava com ela, e naquela época você precisava ser habilitado para moto, mas só que eu falo o seguinte, naquela época a gente amarrava cachorro com linguiça, né? Era a época da inocência. O guarda rodoviário me parava na estrada, mas ele nem perguntava se eu era habilitado, eu não era uma criança, pô. E ele só parava para olhar a moto, de tão novidade que era. Você parava a moto no posto para abastecer, rodeava de gente. Por quê? Moto naquela época era novidade. Era uma coisa que, pô, sair na estrada então nem imaginar. Então, desde aquela época eu adorava isso. Eu me recordo uma vez, tinha acabado de servir o quartel, eu tinha dado baixa, tinha 19 anos. Eu saí numa Harley Davidson Motovi, que era uma moto que era montada na Zona Franca de Manaus, 2 tempos, era uma 125, mas ela já tinha o porte custom, sabe? Já vinha com guidão custom. Aí o que eu fiz? Eu peguei e meti um Santo Antônio nele almofadado, e ali no Santo Antônio tinha barraca, tinha o meu colchonete e tudo mais. Eu me meti na minha primeira aventura longa numa moto. Eu saí de Dourados, tá? Fui até Salvador, na Bahia, sozinho. Aliás, sozinho não, de Dourados até Santos, eu fui com um amigo que na época tinha acabado de lançar a CG 125, ele foi numa CG 125, e eu fui na Motovi, na Harley Davidson 125, e nossa, foi uma aventura tremenda, rapaz, fiquei um mês rodando, sem lenço e sem documento, e o legal dessa história era o seguinte, nessa época era muita novidade você sair de moto. Eu recordo que eu cheguei em São Paulo, eu estava na Avenida Rio Branco, eu parei, todo com arforge, outra coisa, não tinha esses arforges modernos, mandei fazer tudo de sola de sapato, aquela sola grossa, aquele couro grosso, o sapateiro costura para mim, ficou até ajeitadinho, então ficou os 2 arforges, tá? O Santo Antônio, tá? Com a barraca atrás, com tudo mais, levava também caixa de ferramenta e tudo mais, porque era uma aventura doida, né, para aquela época, né? Um negócio que ninguém imaginava. E eu parei no semáforo, aí veio um cara com uma 750, bum, parou do meu lado. Aí eu, pô, fiquei até assustado, né? Aí ele olhou para mim, olhou assim, voltou, olhou a placa, virou para mim, nossa, você veio de Mato Grosso rodando? Eu fiquei meio assustado, né? Eu falei, não, vim e tal. Não, cara, me segue. Eu fiquei sem entender, né? Eu falei, pô, esse cara vai me assaltar, só pode. Mas, pô, um cara numa 750, naquela época, só quem era magnata tinha 750, as 7 galos. Nossa, era meu sonho ter uma 750. Aí, o que eu fiz? Pô, segui o cara, né? Aí, o interessante, ele me levou numa revenda Honda. Eu não sei, lembro se era Cremone, era algum nome assim, Remone. Era algum nome, eu sei que era uma revenda Honda tradicional lá. E naquela época, o interessante, rapaz, os caras já tinham motoclube lá em São Paulo. E no fundo, assim, tinha um motoclube com a churrasqueira e tudo mais, e tinha um quartinho aqui, tipo um estilo kitnet ali. Falei, não, cara, você vai ficar aqui com a gente. Aí já chamou uma galera, já começou a chegar nego daqui, diz 500 Ford, 750 Ford e tudo mais. E foi aquela festa, aí à noite já saiu um churrasco. Resultado, eu fiquei uma semana por conta dos caras lá em São Paulo, na capital de São Paulo, né? Conheci São Paulo todinha, e tudo nas custas dos caras, quer dizer, ali eu não gastei nada. Fez uma amizade? Eu fiz amizade, sensacional. Aí pegou dali, eu desci para Santos, certo? Santos eu tinha parente e tal, fiquei na casa dos meus parentes. Aí o que eu fiz? De Santos eu peguei a Rio Santos, e naquela época a Rio Santos não era estrada. Você passava um puta de um tempão na praia, certo? Você andava na praia, aí você saía naquele... Era uma verdadeira trilha, rapaz. Eu com aquele puta equipamento e tal, conseguia atravessar. Você passava por Ubatuba, por Caraguatatuba. Hoje em dia é tudo asfaltado, que eles falam que é Rio Santos pela praia, né?
Mas, nossa, que viagem maravilhosa. Aí passei uma semana no Rio de Janeiro, aí passei também, eu passei pelo Espírito Santo, até chegar em Salvador, na Bahia, passei por Porto Seguro. Nossa, que aventura maravilhosa, rapaz. Inesquecível. Inesquecível. Isso aí foi fantástico, porque naquela época ninguém falava em viajar de moto, quanto mais... Sozinho, sozinho, nessa aventura doida. E tão jovem também, né? Sim, um molecão, pô. Tinha acabado de dar baixa no quartel. Tava careca até, porque eu mandei passar zero na cabeça e foi embora. Uma aventura maravilhosa. E, Geraldo, eu me lembro na época da construção do motorhome, do motocross, aquele branco, que nós, inclusive, viajamos algumas provas nele, né? Eu tive a oportunidade de estar contigo numa daquelas viagens, quando eu também andava no motocross, e nós temos até um enduro em Rio Verde, não sei se você se lembra. Isso. E aquele motorhome você construiu, me lembro, na calçada da casa do seu pai. Eu era teu vizinho e via você ali. Aquele você construiu do zero, você comprou aquele... Aquele lá é o seguinte, foi o meu sonho de infância também. O que eu sonhava? Eu assistia aqueles filmes americanos, via aqueles motorhomes maravilhosos, rapaz. Eu ficava sonhando, nossa, eu preciso ter um negócio desse aí, porque isso aí é minha cara, é minha praia, rapaz. Já pensou eu ter um motorhome desse e ter a liberdade para ir onde eu quiser, levar o que eu quiser e tudo mais? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu devia ter uns 20 anos de idade. Quando surgiu uma oportunidade, eu tinha na época uma Santa Matilde. Santa Matilde era o carro do momento aqui em Campo Grande. Os bacanas da cidade tudo tinha. Eu era o único pobre metido que tinha uma, né? Então, o que eu fiz? Eu consegui trocar essa Santa Matilde nesse ônibus. E era um ônibus que era da Polícia Rodoviária Federal, então era um ônibus, apesar de ele ser daqueles modelos antigos, daqueles Mercedes monobloco antigo, ele estava muito íntegro, sabe? Estava muito inteiro. Eu falei, esse ônibus dá para eu fazer um motorhome. E comecei, cara. Só que é o seguinte, naquela época meu pai morava aqui, era seu vizinho, e eu morava num apartamento. Então não tinha espaço, não tinha lugar para fazer. Falei, eu vou assim mesmo. O que eu fiz? Eu peguei esse motorhome, tinha um espaço, um recuo de calçada na frente da casa do meu pai, eu estacionei o ônibus lá. Meu pai ficou louco, rapaz, meu pai ficou louco. E ali eu comecei a desmontar ele. Pá, desmonta e tira lata e tira banco e não sei o quê. E o que não dava para deixar ali na casa dele, eu levava para a oficina de um amigo meu e foi indo. Resultado, consegui construir o motorhome. Ficou alguns anos ali. Ficou quase um ano ali na frente da casa dele. Ficou louco comigo, rapaz. Virou ponto de referência. Então, o cara falou, naquela rua que tem aquele ônibus velho na rua. Na esquina. Isso. Me lembro disso, me lembro de passar lá e você tá em cima do ônibus lixando o ônibus. Sim. É porque eu mesmo fazia, né? Não tinha grana para pagar um funileiro, nada, então eu mesmo fazia. Então ali eu aprendi a soldar, eu aprendi serviço de funilaria, aprendi serviço de mecânica também, porque eu tive que revisar o ônibus todinho. E rapaz, e aquele ônibus foi uma felicidade, viu? Porque meus filhos foram criados naquele ônibus, viajando naquele ônibus. O tempo que eu fiz motocross, ele serviu para muita gente, para meus amigos, inclusive a gente participou de campeonato sul-americano, brasileiro. A gente viajava muito, né? Porque no campeonato brasileiro, uma corrida era lá em Garibaldi, Rio Grande do Sul, 3.000 quilômetros. Metemos as motos no ônibus e vamos embora. E, nossa, foi uma festa aquele ônibus, uma felicidade. E, Geraldo, uma história interessante é que quando você construiu a sua casa, que também levou algum tempo para ser construído, alguns anos, né? Você já fez propositadamente para que aquele ônibus coubesse na garagem. Verdade, eu fiz primeiro uma edícula com um pé direito gigante, rapaz, não sei se tinha 7 metros, 12 metros, uma coisa assim, um pé direito gigante, mas já fiz já pensando em colocar um motorhome lá dentro, e foi o que eu fiz. Minha mulher ficava louca comigo, né? Porque ela tinha na garagem dela um ônibus que também virou ponto de referência. O povo, tal lugar, do lado daquela casa que tem aquele ônibus. Dentro da casa. E o interessante naquela época é que eu tive que adaptar, porque meu portão era de elevação, eu tive que bolar um portão de elevação para ele abrir de duas formas, como o portão de elevação, quando você quisesse entrar com o carro, que você vinha abrir automaticamente. Mas ele abria assim e abria também assim, para poder entrar o ônibus. E o interessante é que nós estávamos montando esse portão, um senhor parou com uma caminhonete na frente e começou a dar risada, né? E o ônibus lá dentro. Falou,
vocês não estão esquecendo de nada? Eu falei, ué, mas esquecendo o quê? Eu olhava para o portão e não entendia, né? Eu falei, mas esquecendo o quê, senhor? Eu falei, como que vocês vão tirar esse ônibus daí com esse portão de elevação? Ele não vai passar por baixo aí. Aí eu chamei o cara lá, eu mostrei a nossa engenharia para ele. Ele falou, nossa, que coisa louca. O que você fazia? O portão de elevação você travava embaixo, e aí ele abria, ele tinha uma roldana, você abria ele como se fosse um portão normal. Porta. Aí eliminava a parte de cima do portão de elevação que não dava altura, claro, para o ônibus entrar. E aquilo lá foi muito interessante também, porque até o serralheiro que construiu para mim, ele pegou aquilo lá como modelo, né? Porque tinha muita gente que tinha essa necessidade também. No portão. E Geraldo, conta um pouquinho para nós o teu ingresso no grupo, no Waka Waka, esse despertar para o off-road automotivo, né, no 4x4, que até então, embora esse viés de aventura por várias facetas, mas o Jeep em si você não tinha até ingressar no grupo, salvo engano, é isso? Não, verdade. Eu não tinha experiência com Jeep, certo? Apesar de eu sempre gostei de aventurar, eu não tinha experiência com Jeep. Até que eu comecei a ver vocês no grupo, e de cara eu fiquei apaixonado pelo Calango. O Calango é a minha Cherokee, que era do grupo, do Bruno. Sim. O Bruno que montou o Calango. E eu era apaixonado pelo Calango. Um dia eu vi ele falar, tô vendendo. Eu nem discuti preço, eu fui lá e comprei o carro dele. Eu me lembro, 10 minutos que eu ouvi ele. Ele falou, pessoal, vou vender o carro. Eu falei, não, é meu. Eu nem perguntei preço, eu não lembro. Eu falei, é meu carro, eu quero o carro para mim. Eu fui lá e fiquei com o Calango, e estou com ele até hoje, que inclusive é um dos poucos Jeeps que é de quando foi criado o grupo, né? Sim, só tem ele e o Willis do Benedito. Exatamente. São os dois Jeeps que iniciaram o grupo, exatamente. Então, ele está aí até hoje comigo. Fiz umas melhorias nele, é claro, já adaptei para o que eu queria. E agora, quando começou a sair essas trilhas que a gente acampava, né, já com barraca e tudo mais, coloquei sistema de água nele. Meu Jeep é quase um motorhome, essa é a verdade. Meu Jeep tem banheiro, meu Jeep você pode tomar banho nele, tem geladeira e tudo mais. E todas as melhorias que nós estamos fazendo, desenvolvendo durante esse período que foi fundado o grupo, né, o Waka Waka. Muito legal, eu gostei e até hoje estamos aí. E para mim é uma gratificação muito grande ter vendido o carro para você e o carro permanecer no grupo, porque a gente cria, a gente até nomeia, na entrevista do Álvaro passada, a gente falou que a gente gosta tanto dos veículos que a gente acaba dando nome para eles. Sim. E Calango ele já veio batizado. Não, já veio batizado, eu mantive porque eu gostei, inclusive eu só dei uma maquiada a mais, que eu arrumei um adesivo, né? Sim. Eu inventei um adesivo do Calango e meti nele. Eu me lembro disso. Eu incorporei o apelido dele. Isso é muito legal. E outra coisa, é uma coisa que você vai se apaixonando, né? Eu tenho não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu sofro de toque. Eu sou acumulador compulsivo. Bom, se você der uma geral aqui na minha garagem, você vai ver. Eu sou daqueles que compro uma coisa, me apaixono e fico com ela pro resto da vida. Sim. Minha mulher fica louca com isso. Você gosta. E outra coisa, não gosto de carro novo. Eu só gosto de carro que eu possa mexer nele. Se eu não puder mexer nele, não tem graça nenhuma, não tem utilidade nenhuma para mim. Eu amo mexer. E para eu mexer, eu tenho que ter. Então acaba acumulando aí. Olha, você vê, eu tenho uma Mercedes que é uma relíquia, que eu comprei do finado Jorge Zaran, acho que eu sou o segundo dono dela, ele tirou zero ela, que é um carro que eu tenho ele a vida toda, nem uso, mas não vendo também. Sim. Certo? Eu tenho umas caminhonetes antigas também, que eu gosto, e isso é o seguinte, eu estou sempre mexendo, cuidando, estragou um negócio aqui, mas não tem essa peça, aí eu vou procurar essa peça, essa peça tem lá em Santa Catarina, aí pede, manda vir e tal, isso aí é que torna a coisa gostosa, sabe? As dificuldades acabam tornando essa atividade gostosa, sabe? Meu gosto é ter um monte de tranqueira, mas rapaz, eu gosto tanto dessas tranqueiras que vocês não fazem ideia. O prazer está justamente exatamente. Se ocupar com elas. Exatamente. E utilizar quando for utilizado. Isso para mim é uma terapia, eu sou um cara que eu sou hiperativo, eu preciso estar na atividade, senão começa a me dar depressão. Então, eu estou sempre mexendo aqui. Quando tem época que eu me embalo aqui, eu faço um projeto, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando eu vejo,
O negócio vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não, e você adquiriu um grau de expertise interessante, tanto que a gente pode perceber no reservatório de água que você fez na Cherokee, no reservatório agora de quantidade, acho que o dobro da quantidade de água que você está fazendo na Xterra Preta, né? E você também tem um projeto que a gente vai mostrar numa próxima oportunidade de uma Xterra que foi do teu pai, que você vai reformar, ela se envolveu no acidente, né? E que você vai reformar, vai transformar em outro tipo de off-road. Sim, eu quero fazer um off-road mais para rally, assim, mais um carro de corrida mesmo com ela. Então eu quero pelar ela, como ela está muito estragada, o que eu vou fazer? Eu vou pelar ela, vou colocar uma gaiola, certo, de proteção, vou colocar bancos concha, vou tirar todo aquele painel dela, vou deixar como se fosse um carro de competição mesmo. Sim. E vou fazer um submarino, porque o nosso off-road aqui em Mato Grosso do Sul é mais água. Então nossos jipes têm um diferencial dos demais off-roads do Brasil, que o nosso jipe entra muito na água, então ele estraga muito. Tem que estar mais preparado. Tem que estar mais preparado. Colocar na água. Exatamente, é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou fazer um carro mais adequado possível para esse tipo de off-road que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul. Numa próxima oportunidade nós vamos lá no hangar, ela está no hangar? Sim, né? sim, ela está vindo para cá. Hoje ou amanhã ela está vindo para cá, porque eu acabei alugando o hangar, eu preciso tirar ela de lá. Então eu acho que eu vou lá para o outro barracão, onde tem o resto das viaturas lá. Infelizmente não coube todo aqui. Preciso levar um pouquinho para outro lugar também. Então, o Geraldo, além de ter desenvolvido toda essa expertise que o Bruno estava comentando, ele desenvolveu uma mão de obra muito interessante também. Ele é habilidoso com as coisas. Sim. Esses dias a gente viu que ele estava fazendo uma caixa de fibra de vidro para colocar aí em cima do Xterra que está lá no hangar, né? Porra, não é todo mundo que trabalha com fibra de vidro. Por mais que não seja da tecnologia da NASA, mas tem todo um desenvolvimento de uma forma, tem todo um sistema de colagem, um processo para você fazer, não é, Geraldo? Sim, então, isso aí já vem já desde de adolescente, que é essas atividades que eu tenho. Eu, tipo assim, eu era um cara com pouco recurso, mas eu queria muito ter aquilo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que construir. Certo? Isso eu fui desenvolvendo, essas habilidades, fui aprendendo. Às vezes não sabia nada sobre um assunto, aí começava a pesquisar. Naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje da internet, né? Então você tinha que correr atrás mesmo. Aí você tinha que procurar um cara que, eu preciso mexer com fibra de vidro. Aí tipo assim, eu dava uma de João Sem Braço. Eu pegava, levava uma peça para o cara fazer e ficava sapeando lá e conversando. E ele me explicava uma coisa aqui, e me explicava uma coisa ali, e eu acabava aprendendo, né? Porque é o seguinte, o pessoal, por mais fácil que seja essa atividade, essa mão de obra, eles escondem um pouco. Por quê? O ganha-pão deles, é claro. Eu até acho que com razão. Mas você acaba descobrindo que é um negócio tão simples, tão fácil de fazer, que não tem por que guardar segredo disso. Mas eu acho que é tão simples, mas tem que ter um. Não, tem. Então, de talento tudo é tal da prática, né? Tudo é tal da prática. Você faz, não faz? Sim, faço tudo. Eu sou meio eletricista, eu sou meio mecânico, eu sou meio marceneiro, eu sou meio pedreiro. Solda também, Geraldo? Hã? Solda também? Soldo. Solda, picha, pinta. Tudo. Mexe com madeira, mexe com mecânica, elétrica. Funilaria, que eu acho mais difícil é funilaria, porque para você deixar aquela lata perfeitinha e tal, fazer aquele acabamento para vir com a pintura, aquilo lá não é difícil. Para mim, a funilaria é o que tem mais segredo. Mas eu vou na teimosia e acabo até fazendo um serviço mais ou menos. São as muitas facetas do Geraldo Barbeiro. É um cara muito versátil, vamos dizer. A gente tem que fazer, né? Porque é aquela história. Você comprar um negócio pronto é um negócio tão sem graça, né, cara? Você não valoriza. Agora, quando você produz alguma coisa, você tem um amor por aquilo ali, porque você sabe o trabalho que deu para fazer. Nossa, eu tenho um ônibus antigo, lá que a minha mulher fala, putz, isso aqui é um lixo, mas é um lixo que já deu muita felicidade para a família. Nossa, muita gente já viajou naquele ônibus. Eu lembro uma oportunidade que nós descemos para Santa Catarina, para a praia, 21 pessoas dentro do ônibus. Foi a família da Balbina inteira, foi até um amigo meu de Bonito, com a família dele. Mas foi muito bom. Você nunca foi muito da bebida, né, Geraldo? Não é muito sua praia? Não é muito minha praia. Eu sou da geração, meu pai que tira o sarro de mim, fala que eu sou geração Coca-Cola. E eu sou mesmo.
Eu sou a geração dos anos 70. Na minha turminha de amigos, muita gente caiu para droga. Eu nunca quis mexer com droga, porque esse negócio é um poço é um mergulho sem volta, vamos dizer. Então eu sou da época do Raul Seixas. Eu sou maluco, beleza, mas sem droga. Você está entendendo? Eu sempre fui caretão. A minha doideira dessas atividades, dessa aventura, vem do meu próprio, vamos dizer, da minha própria personalidade. Então eu não preciso disso, eu não bebo muito não, só bebo socialmente, fico alegrinho um pouquinho e tá beleza, para mim já basta. Bom, foi muito bacana falar com você, ouvir um pouco dessas histórias. Lógico que a gente poderia ficar aqui conversando por várias horas, como a gente já faz, né? Mas o que a gente quer na realidade é mostrar um pouquinho para o pessoal que tem acompanhado o grupo, um pouquinho da característica e da pouco da história de vida de cada um dos membros, né, conforme a gente vai entrevistando. E agradecer novamente, para mim foi maravilhoso estar aqui contigo hoje. Vamos gravar logo na semana que vem, antes de você ter que desocupar o barracão, para a gente acompanhar esse projeto da Xterra Prata, né? E muito obrigado, para mim foi um grande prazer escutar mais uma vez um pouco dessas suas histórias, Geraldo. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu agradeço pela amizade de todos. Aqui, esse barracão, eu chamo todos os amigos. Se alguém precisa fazer um serviço mecânico, aqui eu tenho uma oficina praticamente completa, entende tudo. Então, sempre recebo meus amigos, às vezes, vamos arrumar um negocinho aqui no meu Jeep, vamos arrumar um negocinho na minha moto. Então, a gente está sempre mexendo, tá? E isso é a satisfação que eu tenho, é partilhar com os amigos, ter sempre os amigos próximos e viver, cara, e viver numa aventura, nas viagens. Eu amo viajar, eu tenho muita coisa aqui que com o desenvolvimento da minha experiência com as viagens, eu fui melhorando. Então eu cheguei num nível, não vou dizer que eu sou o cara, não, em matéria de viagens, mas eu consegui chegar num nível muito bom de experiência e expertise em viagens e aventuras. Eu tenho uma coisa comigo, se eu for fazer uma viagem que eu não preciso pelo menos levar uma caixinha de ferramenta, essa viagem não vai ter graça. Eu tenho certeza que essa viagem não vai ter graça. A partir do momento que eu subir num carro, subir num Jeep, subir num motorhome, subir numa moto, eu precisar levar uma caixinha de ferramenta, eu sei que a coisa vai dar boa. Você está entendendo? Esse é meu lema. Se não precisar levar nada, não vai ter graça nenhuma. Vai ser uma tristeza.